Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como você vai usar o carvão nas suas plantas. Meu nome é Ângela Cristina, a guria da flor de camomila, e tenho mais de 30 anos de experiência no cuidado e no cultivo das plantas. Mas antes de eu te mostrar qual é esse passo a passo, já aproveita e deixa seu like, compartilha com um guri ou com uma guria, se inscreva no canal da Flor de Camomila e ative o sininho, assim você vai ser notificado de todos os próximos vídeos. Então, como que você vai... O que é o carvão, na verdade, né? O carvão, ele é madeira, lenha que as pessoas queimam para utilizar para inúmeras finalidades, né? Uma delas é fazer o carvão. Então, ele é queimado num ambiente com pouco oxigênio, né? Para que facilite que não queime muito rápido. Diferente de quando que a gente vai fazer uma fogueira, que a gente bota várias lenhas, né? E aí vai se queimar muito rápido. Aí, se você não quiser que queime tão rápido, você vai lá e apaga um pouco, derrama um balde de água em cima, que vai apagar e não vai queimar tão rápido e não vai se formar as cinzas, na verdade, né? Então, isso que é o carvão. Então, dessa forma que acontece o carvão. Então, como que as pessoas me perguntam, Ângela, então, qual é a finalidade que o carvão ele tem para as nossas plantas, né? O carvão ele é um potente aliado para as nossas plantas, porque ele absorve, ele deixa a terra mais areada, deixa o substrato mais leve. E o que isso faz para as nossas plantas? Facilita a drenagem da água, né? E isso, facilitando a drenagem da água, vai facilitar, não vai deixar que a planta fique apodrecida, né? Que aconteça o encharcamento demais do substrato da terra onde ela está plantada. Certo, pessoal? Então, como que a gente vai preparar o nosso carvão? Como que você vai preparar o carvão para colocar nas suas terras? Na sua terra, no seu substrato. Lembrando que uma vez que você coloca o carvão no substrato, você não vai precisar colocar de novo, mais de uma vez, né? Porque ele demora muito tempo para se decompor, né? Então, você vai sempre preferir usar pedaços bem pequenininhos, bem pequenos, assim, que eu já vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer, né? Para isso vocês usar na planta de vocês. Que isso vai ser muito bom para vocês usar. Eu uso aqui em casa nas minhas plantas praticamente em todas, e assim eu percebo que o substrato ele fica muito mais soltinho, ele fica mais areado. Quando a gente vai regar a planta, sabe, quando a gente derrama no substrato, a água escorre com mais facilidade, né? Além disso, né, ele também facilita, como ele é um material poroso, né, ele vai absorver, ele vai ajudar a terra a absorver por mais tempo os nutrientes que ela tem dentro da terra, dentro do substrato. E isso é uma coisa boa, não vai deixar que os nutrientes eles vão embora logo quando você rega, porque quando a gente rega, muitas vezes os nutrientes eles vão embora com a água. E isso, o carvão não, ele vai reter os nutrientes, porque ele funciona como uma esponjinha, né? Então ele vai fazer com que os nutrientes que estão dentro da terra, eles permaneçam por mais tempo. E isso é uma coisa maravilhosa, porque a nossa planta ela vai ter esses nutrientes da terra por mais tempo, né? Então isso é uma coisa muito boa. Então como que você vai fazer para usar o carvão? Então você vai pegar, a primeira coisa que você precisa saber, Ângela, eu posso utilizar aquele carvão que eu fiz o churrasco, que eu já queimei, que eu assei a carne? Esse carvão que fica lá dentro, depois de você utilizar o carvão para fazer o churrasco, você não pode usar. Por quê? Porque ele fica com sal, e o sal pode acabar prejudicando muitas as plantas. Então, esse que você já usou, você não vai usar. Ele vem, não é propaganda do saco de carvão, né? Mas eu vou mostrar para vocês como que é, porque surge muita dúvida, né? Ele vem assim em pedaços maiores e em pedaços menores, né? Aqui, inclusive, na minha cidade, onde eu moro, existem bastante carvoarias, onde eles fazem o carvão com lenha de acácia, né? Então, por isso que eu falo para vocês como que é feito, né? Porque aqui tem essa questão, assim, de ser produzido. Tem alguns pedaços, gente, que eles não quebram. Por mais que você pegue um martelo, uma marreta, eles ficam grandes, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu já tenho aqui em casa um batedor de...
de carvão. Inclusive, às vezes, se vocês observarem alguns os vídeos meus, gente, às vezes eu tô toda cheia de carvão e as gurias em casa, em vez de me avisar, mãe, tu tá toda cheia de carvão, não falam nada, né? Mas tudo bem, né? Vão pagando mico aqui, né? Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é cuidado para não ficar muito perto assim do carvão, porque isso, o carvão, ele é prejudicial para os nossos pulmões. Então, como que você vai fazer? Vai sempre procurar ficar mais longe assim. E aí você vai bater para ficar pedaços menores, ó. Tem gente que gosta de pegar um pano molhado, mas é muita coisa, muita frescura. Eu coloco aqui numa bacia e já vou batendo assim. Imagina, depois você tem que lavar o pano ainda, né? Vamos facilitar a vida de todo mundo, né? Então, sempre prefira colocar os pedaços assim. Vou mostrar pra vocês um pedaço que é duro. Geralmente são esses assim, ó. Ó, por mais que tu bate em cima, ele não quebra tão fácil, ó. Então, esses pedaços eu deixo separado e aí quando eu vou fazer churrasco aqui em casa, eu vou colocar esses pedaços que não quebram. Você também encontra pronto para comprar, mas eu não vejo dificuldade nenhuma, porque geralmente o valor ele é mais alto, né? Porque ele já vem quebradinho, né? As pessoas às vezes não criam dificuldade para tudo. Ah, eu não quero me sujar com carvão, né? Ah, eu quero comprar pronto. Cada um escolhe como quer fazer, né? Se quer comprar picadinho, se quer comprar desse jeito, se quer comprar assado, se não quer comprar assado, importante você usar da forma correta, né? Então você vai quebrar até ficar em pedaços menores, porque não tem lógica você usar um pedaço tão grande, porque ele não vai ter a função que ele precisa ter. Como ele funciona como uma esponja, imagina você colocar um pedação tão grande assim, vai ocupar metade do vaso, né? Então não vai ter espaço para você colocar o substrato dentro, a terra onde você vai preparar. Certo, pessoal? Então você vai deixar pedaços pequenininhos. Ai, Ângela, eu posso bater no liquidificador? Vai ficar um pozinho. E esse pó, gente, eu já fiz isso aqui em casa uma vez. Além de estragar meu liquidificador, ainda as plantas não absorveram tão bem. Porque ele fica um pozinho tão... Assim, não sei nem dizer pra vocês, fica um pó que ele não facilita a drenagem, ele não tem a função específica que ele tem. E o substrato parece assim que tu derrama a água e a água parece que se desfaz assim, vai por cima do vaso, sabe? É uma coisa que eu não achei tão legal para usar. Eu tô falando isso porque eu já usei em pó e eu não gostei. Então o melhor assim é usar nesse formato assim que é do carvão quebradinho mesmo. Eu não gosto de usar muito grande, então eu prefiro sempre optar por pedaços menores. Ficam uns dedos bem pretos, gente. Minhas unhas depois ficam... Mas eu não tenho problema quanto a isso. Então, depois que você quebrou, quer quebrar bastante de uma vez e já deixar guardado, a função não vai perder a função. A função vai ser a mesma. O importante é que você, então, se você quiser quebrar tudo no mesmo dia e deixar prontinho para você usar, vai facilitar com certeza. E quanto mais a gente facilitar e menos a gente criar problemas, melhor vai ser. Então, agora vamos deixar aqui. Então, Ângela, qual a quantidade de carvão que eu vou usar nas minhas plantas? Então, aqui eu já coloquei um vaso desses aqui, ó, de substrato. Vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui já é um substrato que já vem com algumas coisas dentro, né? Já vem com esterco de vaca, não é aquele que você compra assim que não tem nada dentro. Esse daqui já tem algumas coisas dentro, acho que até inclusive pedacinhos bem pequenininhos, né? Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é que você vai usar um vaso de medida de terra. E aí, quanto de carvão que você vai usar? Eu gosto de usar o mesmo vaso, assim, para medir, porque aí vai ser mais fácil para vocês entenderem. Não é muito, olha só. Assim que você tampe o vaso, eu gosto de dividir, tipo assim, em 4 partes, assim vocês vão entender, né? Eu acho que assim fica bem fácil de vocês entender, porque é uma quantidade bem pequena, 5 a 10%. Gente, tudo isso depende
da planta que você quer plantar. Que nem cactos e suculentas, rosas do deserto, assim, essas plantas, elas gostam de substrato que pode ser usado maior, porque elas já... A absorção também das plantas já é diferente, ela já retém água nas flores. Então, bem fácil assim, olha só, você vai misturar. Olha, vocês conseguem perceber como já ficou mais areadinho assim? E eu acho que também, Ana, né, dava para mostrar outro substrato que a gente prepara também, que a gente faz o uso de carvão ou não, Ana. O que tu acha? Acho que sim. Porque assim, ó, depende da planta que você vai usar. Eu aqui em casa, eu gosto de usar, olha, eu uso nas marantas, eu uso nas orquídeas, eu uso nos antúrios, eu uso em tudo, né? E assim, eu percebi uma melhora muito grande, assim, no desenvolvimento da planta. Elas ficaram mais verdinhas, mais bonitas, mais viçosas, né? Então, isso tudo é uma coisa que você vai observar. Por exemplo, eu vou pegar o substrato que eu preparo para os meus antúrios, né? Que já tá aqui. E vou mostrar para vocês que além de outros ingredientes que a gente usa, ó, vocês conseguem, esse daqui eu usei para plantar Marafidora. Vocês conseguem ver que é diferente, ó, os ingredientes que eu usei, mas também tem carvão. Nesse outro lado é o substrato que eu uso para os meus antúrios. Vocês conseguem perceber o quanto que o carvão também facilita esse areamento do solo? Então é isso que vocês vão observar. Ele então funciona, ele funciona muito bem para as plantas. E isso é muito bom para o desenvolvimento. Aí vocês vão dizer assim, depois que eu fiz isso aqui, eu posso colocar de novo? Não, gente, vocês, como eu falei antes, vocês vão usar uma vez e só. Ai, Ângela, eu comprei hoje uma planta, o que eu vou fazer? Então, eu quero dizer para vocês, quando eu compro uma planta, eu faço o replante de todas as plantas que chegam aqui na minha casa, no espaço, né? Então, você vai preparar o substrato específico para aquela planta que você comprou, vai adicionar essa medida de carvão que eu falei para vocês, essa uma parte de 4 que eu falei, e aí você vai plantar a sua planta. Como, por exemplo, uma amaranta, né? A amaranta também, eu coloco carvão dentro do substrato. Então, quando ela chega aqui em casa, eu preparo isso daqui, eu coloco outras coisas dentro e aí eu vou plantar a minha planta. Nas orquídeas, vocês também certamente já usaram e nem perceberam que estavam usando carvão nas suas plantas. Porque muitos colocam no substrato para orquídeas, né? Que vem as orquídeas, eles também já colocam dentro. Então, é muito utilizado, na verdade. Depois de preparar, você vai plantar, a planta vai regar de forma normal, como você sempre rega. E aí, você vai acompanhar o desenvolvimento dela. Sempre a gente fala que as pessoas falam assim, nossa, tem uma fórmula mágica de preparar o substrato. Eu digo que não. Por quê? Porque aquilo que funciona para mim pode não... Como eu estava falando, o que funciona para mim pode não funcionar na sua casa. Então pesquisem, testem, vejam o que funciona mais, o que funciona menos, né? Então, mais uma coisa também é muito importante para lembrar para vocês. Ele não funciona como um adubo, e sim como como deixar o substrato mais leve e mais areado. Então, isso é uma das coisas muito importantes para lembrar para vocês. Então, ele vai ajudando o substrato a liberar aos poucos os nutrientes e mantendo que esses nutrientes fiquem por mais tempo nesse substrato. Diferente das cinzas, né, gente? Quando você usar a cinza, ela tem uma outra finalidade, né? Então, mas isso também, se vocês querem que a gente fale sobre a cinza, vocês podem aproveitar a gente e deixar aqui embaixo nos comentários que eu fale sobre quais os usos da cinza nas nossas plantas, né? Por que as pessoas mais antigas, elas usavam as cinzas nas plantas, né? Quais as finalidades que elas traziam para as plantas? Então, isso é uma das coisas que eu gosto muito de trazer, esse conhecimento antigo, né? Que a minha avó usava para as plantas dela, para usar aqui nas minhas plantas, porque isso funciona de uma forma mais natural, né? Mais gostosa, assim, de cultivar as plantas. Mas isso também, gente, a gente vai estar falando num próximo vídeo que vocês podem deixar aqui nos comentários. Ai, Ana, vamos aproveitar para mostrar aqui algumas plantinhas que a gente também faz o uso de carvão, né?
para vocês saberem direitinho quais as plantinhas que a gente usa. Todas essas plantas quase que atrás, né, Ana, tem tudo carvão. Então vocês podem usar e ver o que funciona, né? Sempre lembrando que de usar sempre antes, né? Antes de você plantar a planta, se você prepara um quintal também no jardim, aí você... um jardim no quintal, isso que eu quis dizer, você também pode usar nas plantas que você planta no chão, que ela vai trazer inúmeros benefícios, mas sempre testem antes, veem como que vai funcionar, para aí vocês saberem direitinho na casa de vocês. Então ele também deixa o pH um pouco mais neutro também, então isso é uma coisa muito importante. Certo, pessoal? Outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Compartilhem esse vídeo com um guri ou com uma guria. Quanto mais você compartilhar, mais flores a gente vai polinizar. A gente vai funcionar vocês vão funcionar como polinizadores. Quanto mais compartilhamento, mais plantas a gente vai poder polinizar. E se você ficou com alguma dúvida, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que será um prazer ajudar você. Se você quer aprender um pouco mais sobre plantas, assista nesses próximos vídeos que eu vou deixar a seguir. Tchau! Te vejo no próximo vídeo!